que a gente já é, na verdade, porque a gente se juntou e veio aqui para, né, tentar entender como funciona. Eu, pelo menos, é a primeira vez que eu participo, então eu sou bem leiga no assunto, né? Eu vim por amor à banda mesmo, para ver o que a gente pode fazer para manter ela, porque, querendo ou não, os gastos são grandes, né? Os instrumentos são caros, manter o maestro também é um valor considerável, a gente tem uniforme, a gente tem gastos com apresentações que são feitas fora, então eu só queria deixar claro que é um sentimento maior do que só sobreviver com a banda, manter ela. Muito legal. Muito legal ouvir. O colégio fica no centro ou fica em área de periferia urbana ou rural? No centro. Por exemplo, assim, né, falando sobre a execução direta, né, que o colega também tinha perguntado ali, é possível. Só que tudo isso vai passar pelo conselho, e o conselho também vai aprovar, né, e vai levar em conta as considerações, e a prefeitura daí, com a ata final ali da reunião do conselho, batendo o martelo, vai enviar para o ministério, né. Mas é possível, assim, 20%, quantas pessoas tem na banda? O corpo musical tem 33 bastante. pessoas, contando comigo e com as bandeiras. E no corpo coreográfico acho que tem 16, né? 14, perdão. Não, ia dizer também que é possível 20% do recurso, diz a regra, né, que precisa ser utilizado para projetos que aconteçam em áreas de periferia urbana ou rural, né? É possível a prefeitura, dialogando com o conselho, com a comunidade cultural, etc., entender, 20% nós vamos utilizar para levar a banda do colégio para se apresentar em outros espaços de área de periferia urbana ou rural, né? Trazendo aí, e daí, bom, daí tem que ter ônibus, tem que ter, né? Mas isso ser uma contratação direta, né? Os 20% não, os 20% vão executar para áreas de periferia urbana ou rural como contratação direta, né? Daí, porque no caso o edital, vocês também estão entrando numa concorrência, né? Pode ser classificado, pode não ser classificado, daí também é importante ter, né, esse diálogo constante aí de apoio para apresentar. Mas então isso está dentro das possibilidades. Essa é uma, por exemplo. Isso aí. Vocês também podem depois, né, de repente a gente chega em casa e lembra podia ter comentado isso, podia ter perguntado, vocês podem depois também poder estar encaminhando, a gente ainda tem até 31 de agosto, né, para elaborar então o nosso plano de aplicação. Podem nos encaminhar as demandas ou perguntas, né, ou sugestões. E esse espaço, assim, que eu entendo que é um passo bem importante, que é uma cultura que a gente precisa ter, que é, por exemplo, a Associação das Artesãs, né, os artesãos e as artesãs. Bom, vocês, né, têm uma demanda, qual a opinião, etc., enviem por escrito, né, para o conselho, para a secretaria, assinado pelo grupo de artesãs, né, tem uma representatividade importante, assim como as artes, né, o pessoal do teatro, os colegas aqui, assim, aqui teve um momento de escuta, mas às vezes quando a gente envia por e-mail a proposta, né, isso ajuda também naquelas reuniões ali. Eu acho que, e quanto mais coletivo, assim, qual a opinião dos coletivos que fazem teatro, música, dança e circo aqui no município, né? Quanto mais coletivo, às vezes, se eu mando como eu, né, pessoa física, ele não tem tanto peso, né, mas se manda como uma opinião coletiva de uma parte da comunidade cultural, acho que é bem importante, poderia fazer, né, esse exercício, assim como a banda, por exemplo, se a banda tem uma proposta, um projeto, né, também encaminhem, né, para a prefeitura, assinado aí, só a banda são mais de 40 pessoas, né, então acho que vale a pena também fazer essa proposta depois, encaminhar oficialmente, que vai ajudar nos debates. E no decorrer também, né, a gente vai fazer, que nem a gente falou no início, essa capacitação. Vamos estar divulgando, muito importante que vocês participem para ver como que se elabora um projeto, porque às vezes a intenção é boa, mas a gente não consegue colocar ela no papel, né? Então a gente precisa fazer essa capacitação para que quem não tem conhecimento de como escrever o projeto possa se identificar, né, e poder depois desenvolver, né, esse projeto e poder participar. Então a gente vai fazer essa capacitação
nossos próximos passos, né? Vamos escrever agora o plano, vamos fazer essa capacitação, porque o edital também, até a gente formular ele tudo, o do Ministério já está publicado? Tem modelos já disponíveis de editais, né, que dá para navegar, dá para o conselho, para a prefeitura conhecer também mais ali dos modelos que já estão publicados. Uma dica que eu ia dar também, que eu acho legal, porque vocês vão ter esse tempo ainda de preparar um pouco o projeto, né, é ir já abrindo um arquivo de Word ou mandando áudio para aquele grupo que só está eu, né, digamos assim, da proposta, né, de vocês já ir construindo e principalmente a trajetória do coletivo ou grupo ou entidade de vocês. Porque nos editais sempre vai ter aquela possibilidade de, primeiro, vai ter que descrever o trabalho, né? Segundo, também possibilidade de anexar um portfólio. O que é um portfólio, né? Vai ser o currículo, um pouco da trajetória, que vai trazer quantos anos tem esse coletivo, quantas pessoas, quais os principais projetos ao longo do ano, qual é o número de pessoas que atingiu, que reúne mensal, que atingiu ao longo dos anos, fotos de apresentações, matéria de jornal, links, tudo isso é importante. Quanto mais interessante e representativo for esse portfólio que vocês vão anexar no edital, conta também pontos para quem vai avaliar, né? Um PDF é um pouco desse material que eu apresentei aqui, né? Com design, texto e fotos desse trabalho de vocês. Então, acho que isso é um tema de casa que todo mundo já pode ir pensando, guardando fotos, trabalhando aí, ver o que tem de imprensa, o que guardou, o que o colega tem, para construir um material de apresentação bem potente, né, para o projeto de todos e todas aqui, que vai ser apresentado também quando abrir essa oportunidade do edital. Nós estamos abrindo mais uma sala, porque vai fechando, né? Então, já estou passando o link aqui também. E é importante sempre no projeto, que nem a Mariana falou, de já ir se organizando, é ter claro quais são as necessidades financeiras desse projeto, né? Porque hoje, para fazer alguma atividade, o edital vai estar lá, vamos supor, de 30 mil reais. Esses 30 mil reais consegue atender o projeto ou uma parte do projeto? Então, como a Mariana falou, uma parte vem por esse recurso e a outra parte do projeto. Né? Tem que ter outras linhas também de financiamento, ou de parcerias, ou de patrocínio, né? Ou tu tem uma ideia inicial, que talvez seja o formato que tu já executa, mas, bom, agora abriu uma oportunidade de ser 30 mil, então eu não vou fazer 10 oficinas, eu vou fazer menos oficinas, né? Mas daí, bom, também tem que trazer qual é o valor, por que é menos, porque, enfim, vai estar todo mundo recebendo um valor, etc. Então, dá para adaptar. Ou daqui a pouco eu sou a casa das artesãs, mas daí o edital que abriu é só para oficinas. Bom, então talvez não dê para fazer a feira, mas dá para eu pegar no meu conjunto de artesãs e apresentar uma série de oficinas. Personalizar um pouco, né, a ideia conforme o edital vai apresentar e se ligar nisso mesmo, né? É bom a gente fazer as contas, ou uma tabela de Excel, ou no caderno mesmo, né? Geralmente no edital vai ter os campos para tu colocar de forma mais simplificada esse orçamento. Coloca tudo no papel que vai custar, desde cópia de xerox, carro, gasolina, motorista, fotógrafo, ajudante, que nem daí a colega tinha trazido, né? Claro, isso aí pode que fique num valor um pouco maior, ou não, então eu vou optar por um formato mais simples, né, que é uma oficineira, sem palco, sem, enfim. Então, esse é o pensamento que tem que ser feito para que não se gaste mais do que vai receber, né. O pessoal depois só todo mundo com medo de sair no frio lá fora. Apesar de que aqui também não está, né, tá frio também aqui. Tá difícil de se mexer. Uhum. Mas tem um chazinho ali ainda, um café, se alguém quiser, fique à vontade. Gostaria de fazer alguma consideração, Giovana? Alguma mais manifestação? Ao nosso vereador. Boa noite a todos. Vou fugir um pouquinho aqui do protocolo, mas é bem rápido. Pessoal, parabéns que vocês estão aqui. Acho sim que é muito importante essa questão, buscar recursos.
Mas também lembrando, né, que vocês comentaram antes, a Diana falou, no fundo, no momento que vocês fazem o fundo, vocês podem nos procurar aqui, a Câmara está à disposição também para buscar recursos para vocês, porque vocês estão aqui. O que a gente está cansado aqui na Câmara, às vezes, é só ter que passar recurso, e as pessoas que precisam do recurso, as entidades, não vêm até aqui. Então, vocês estão de parabéns. É isso que vocês têm que vir. Vocês têm que vir aqui buscar os direitos de vocês, buscar o que vocês querem. Se vocês ficarem em casa sentados, é com certeza muito mais difícil. Então, parabéns. Diana, conta conosco também, né? Nosso colega aí, o Simeone, a Suzy, porque não adianta a gente só vir aqui às vezes reclamar, ou vir dizer que a gente não tem apoio, né? E a gente precisa sim buscar, e vocês estão aqui. Então, isso é importante, certo, pessoal? Você tem que sair mesmo de casa, tem que vir aqui. Além disso, como eu falei, ó, parabéns, vai ter todos os recursos, mas também tem os recursos que a gente pode buscar das emendas dos vereadores também, certo? Então, parabéns, saiam de casa e realmente vem aqui a casa do povo de vocês, tem que vir cobrar dos vereadores também. Vamos. Boa. Muito bem. Então, gente, queria agradecer novamente a Secretaria aqui de Educação, Cultura e Desporto, a Câmara de Vereadores, aos vereadores e vereadoras presentes, né, em nome da secretária, né, Sheila, e da diretora Diana, a todos os servidores aqui da Secretaria, também a nossa conselheira, né, em nome dela, da Giovana, todos os conselheiros presentes. E acho que o vereador trouxe uma questão importante, que é sobre isso todo esse processo. Né, é sobre garantir direitos, né, direito à cultura é um direito que está na Constituição, e organizar a sociedade civil através da cidadania cultural, ocupando os espaços, dialogando, sendo ativa nesse processo de cidadania. Né. É importante dizer que hoje a cultura tem esses recursos disponíveis, o governo federal, o governo estadual está repassando recursos, né, agora a Secretaria deve captar, né, vai captar do governo estadual, do FAC de descentralização, né, então tem mais recursos do governo estadual. O vereador trouxe uma informação importante, né, a Câmara de Vereadores, através das emendas impositivas, também pode apoiar. Então, não hesitem, né, em se organizar. Quanto mais coletivo, mais peso terá em ocupar esses espaços e construir essas legislações, essas políticas, que elas são para a população, e quanto mais participação social, mais assertiva elas serão aplicadas, né? Porque essa realidade que vocês estão trazendo, né, traz essa riqueza e dimensão das políticas públicas que vão ser. Então, quando a gente se movimenta, a gente muda realmente a realidade das coisas. Acho que essa é a grande questão, né, de trazer para vocês. Fico à disposição, tanto para a gestão aqui do município, quanto para os coletivos e entidades, né, de seguir em contato, tirando dúvidas. Tenho certeza que nós vamos olhar em retrospectiva para esses anos aqui e entender que Veranópolis está fazendo história no seu setor cultural, e quando vê, vai estar captando do Estado, vai estar trabalhando com projetos maiores, das leis de incentivo. É uma questão de se profissionalizar e de acessar esses direitos, né? Contem com o escritório do Ministério da Cultura e parabéns por esse momento de diálogo. Muito obrigada. Bem, pessoal, assim, a gente teve uma aula hoje à noite aqui, né? Com certeza dúvidas vão surgir. Tem a nossa Diana aí, a Sheila e demais que estão ligados à cultura. Busquem lá as informações, quantas as emendas, sim, tem dinheiro, 50% a gente tem que aplicar na saúde por lei, e os outros 50% a gente sim pode distribuir a entidades. Cabe aqui, então, que apresentem projetos, eu sempre digo, tem que usar o vereador, não tem que enaltecer o vereador, tem que usar, a gente está aqui para trabalhar. Então, marque aqui com a nossa secretária, a gente se reúne aí e vamos ver os projetos que são cabíveis, sempre dentro da lei, tá? E com certeza vai ter um respaldo, sempre vai ter um vereador que vai ajudar. Talvez vocês esperem lá 100, 200 mil, não é assim, a gente tem um recurso limitado, mas dá sim para distribuir um pouco para cada um e que contemple vocês também. Muito obrigado aqui pela palestrante, pelo pessoal ligado à cultura, sim, foi aqui muito legal, a gente também aprendeu alguma coisa, e com certeza ficarão dúvidas, mas vamos sugar eles ali, né? Nós temos aí a nossa Diana, e procurem.
Porque, olha aqui, ó, tem dinheiro, mas tem que ter os projetos. Valeu, gente. Muito obrigado, boa noite. E a casa está sempre à disposição de todos nós e de todos vocês, com certeza. Obrigado, Clóvis. Gostaríamos de, então, agradecer à Câmara de Vereadores, os vereadores, pela cedência do espaço, com toda a tecnologia para melhor conduzir essa audiência híbrida, né, presencial e online. Em forma de agradecimento à Mariana, então convidamos agora a Giovana, que é a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, para a entrega do mimo à nossa convidada especial de hoje. Com esta audiência, demos mais um passo importante no fortalecimento da nossa cultura. Queremos agradecer a todos pela presença e pelas ideias compartilhadas. O cadastro estará disponível em breve e, com ele, novas oportunidades para todos. Juntos, podemos construir um futuro cultural ainda mais atuante. Boa noite a todos e uma boa semana. Foi aí? Foi desse lado. Bom, começou a me dar um calor. Eu tirei manta, tirei tudo e ainda passava o calor.